Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal, quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado por ter inscrito, um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos do início ao final, para você entender a mensagem. Gostando, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, hoje a minha voz está meio ruim, né? Eu já estou uns dias aí, agora que eu estou saindo do corona, né? Mas mesmo assim continuo gripado, né? Mas eu espero que você entenda, né, a minha situação, né, e não leve em consideração as falhas, né, da voz aí também rouca. Hoje eu quero falar daquele ser espiritual chamado Diabo, Lúcifer, né, que o sistema religioso implantou nas mentes das pessoas, implantou isso na mente das pessoas, e as pessoas, muitos anos, vêm engolindo isso daí. Mas quando você vai lá para a Bíblia, né, estudar a palavra de Deus na Bíblia mesmo, você não vê esse diabo. Como você vê um diabo, uma pessoa, um adversário, né, de uma outra pessoa, a pessoa que tem ideias ao contrário a outra pessoa. Então esse é um diabo, mas não ser espiritual. Lá eles usam muito ali o livro de Gênesis. Eles falam que lá no Éden está o diabo no meio das pedras fogueadas ali, usando lá, né, Ezequiel 28, quando lá está falando de um homem, né? Quem era para ser um homem? O homem era para ser guardião do Éden. Está falando de homens, de pessoas. Mas se você pegar Ezequiel todinho ali e você for ler, você vai entender que está falando do rei Irão, do rei de Tiro, né? Ele não um ser espiritual. Mas voltando à ideia do Éden, lá no Éden, o único espírito que pairava sobre as águas era o Espírito Santo de Deus. E não tinha um ser, um demônio ali, um anjo caído. Eles falam que entrou na serpente. Quando fala na serpente ali que induziu a Eva a comer o fruto, a serpente era mais astuta do que os animais do campo. É tanto que mais na frente você vê Deus falando para Adão não comer o fruto. Mas mais na frente, continuando o texto, você vai entender que aquela serpente, né, é um título dado por Moisés a Adão, mostrando, né, o que é um homem mau, usando a imagem de um faraó, porque o faraó do Egito, eles usavam ali a sua coroa, né, da sua majestade ali. Você pode ver que ali tinha duas najas, né, naja ali do deserto, a cobra perigosa, animal peçonhento, lá do deserto. E ali ele usava para mostrar a sua tirania. E ali Moisés, para mostrar ali aquela nação hebreia ali, para mostrar o que era o homem mau, Moisés usa a imagem do faraó, porque eles conheciam, eles viviam ali com o faraó todos os dias. E quando fala numa pessoa mal, Moisés usa a imagem desse faraó. Lá você não vê falando que esse ser espiritual caiu, né, do céu. Eles usam também, né, Isaías, né, Isaías 14, ali no versículo 12, eles usam ali, Isaías 14, no versículo 12, eu vou até ler, eles tiram ele do contexto, para mostrar medo. Eu vou até ler aqui, Isaías 14, 12, e depois eu vou ler também o versículo 4. O 12 fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Está falando de um rei, entendeu? Está falando de um rei e não de um ser espiritual. Como caíste do céu? Porque cair do céu, a gente sabe que é cair lá do céu. Mas aqui não está falando cair do céu literal. Está falando cair do poder, né? Cair do poder. Se você for ler o texto todo, Isaías 14, você vai entender que aqui ele está falando, né? Está falando de um rei. Vamos voltar aqui no versículo 4, para você entender.
E rirás, versículo 4 de Isaías 14, Deus disse assim ao profeta: rirás do rei da Babilônia com este dito: como acabou o opressor, como cessou a tirania. Então, eu estou pegando só 2 versículos, mas se você for ler o texto todo, você vai entender o que eu estou falando. Entende? Não caiu nada do céu. Aqui está falando de um poder, de uma pessoa que cai do poder. Lá em Ezequiel 28 também é a mesma coisa, lá está falando do rei Irão. Mas aí eles usam só aqueles versículos que eles entendem que são os versículos-chave, né? E ali eles usam e impõem medo nas pessoas. Mas o que eu quero, né, o que eu quero falar hoje é da tentação de Jesus, né, depois do batismo, por esse mesmo ser espiritual chamado diabo. Mas vamos ver o que João Batista falou. O que João Batista falou lá em João, capítulo de número 1, no versículo 14 e 15, com relação à carne, né? Eu estou estudando a Bíblia João Ferreira de Almeida, século 21. Eu gosto muito dessa versão. Então, as palavras que é meio diferente, mas o sentido é o mesmo. João, capítulo 1, no versículo 14 e 15. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunhou a respeito dele, exclamando: e sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Estão falando de Jesus. Então Jesus era o Verbo, era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas não é entre nós hoje, é entre eles lá. O que habita entre nós hoje é Jesus ressuscitado, né? Jesus em espírito. E lá habitou Jesus de carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a carne, ela milita contra o espírito. A carne, ela milita contra o espírito. Gálatas 5, 17 até o 18. Então, ali Paulo, entendendo, Paulo fala, né, que a carne milita contra o espírito. Se a carne milita contra o espírito, Jesus se fez carne e habitou entre eles, né? E habitou entre eles, então Jesus era um ser de carne, como qualquer um outro homem naquela época. E se ele era de carne, ele tinha desejo, tinha vontade da carne. Ele tinha vontade da carne, né? A vontade da carne. A carne milita contra o espírito. Um se opõe um ao outro, né? Então, nós, baseado nesses versículos, nós podemos entender, né, a passagem de Mateus 4. Mas vamos estudar Gálatas 5, do 17 ao 19. Porque a carne luta contra o espírito. Contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer o que queremos. Veja bem, de modo que não conseguimos fazer o que queremos. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. 19. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, a impureza e a indecência, né? São as obras da carne. Porque a carne, ela busca as coisas da terra. A carne, os olhos carnal, ele vê o que é bonito, o que é bom, ele quer tudo para ele. Entende? Ele vê um carro, na época desse não tinha, mas eu já tenho um carro bonito. Essas pessoas que às vezes não entendem isso, né, que não entendem as obras da carne,
que acha que é um ser espiritual. Muitas vezes eu já vi testemunho nas igrejas, né? A pessoa dando testemunho ali nos canais de televisão ali. Desculpa que minha voz não está boa. Dando testemunho, que eu queria conseguir uma casa e o diabo falava, você não vai conseguir. Não era diabo não, meus queridos, era a carne. Né? A carne, porque a carne está querendo aquela coisa da terra e ali o espírito, né, que habita ali fica meio confuso. Um quer uma coisa, mas o espírito não puxa pelas coisas da terra, o espírito puxa pelas coisas de cima, pelas coisas celestiais. E a carne busca as coisas da terra, porque a carne é terra. E o espírito foi liberado por Jesus, né, depois que ele subiu. E ali um se opõe ao outro, como Paulo diz. E aqui você viu que Jesus se fez carne e habitou entre os homens. Ele também era um ser de carne, sangue. Né? É tanto que o sangue dele foi derramado na cruz para libertar os hebreus, os judeus, e nos unir a eles. A ele, através da fé de Abraão, que os estrangeiros, os gentios, foi alcançada a graça. Mas eles falam que existe esse ser, esse demônio. Um outro dia o irmão veio perguntar se eu não acreditava em demônio. Eu falei, não, eu acredito em Deus. Ele me perguntou, mas o demônio existe ou não? Eu falei, sim, existe. Mas não como um ser espiritual do maligno. Ele existe como homem, como pessoas. Né? Pessoas que têm ideia ao contrário a outra pessoa. Se uma pessoa te faz uma coisa que não te agrada, ele se torna um demônio, ele é um adversário. Entende? Mas esse assunto de hoje, ele é polêmico, né? Porque muitos acreditam que caiu esse ser do céu, mas ele não caiu. Deus não fez anjo para cair, para depois atentar ele e ele deixar. Pense comigo, quando Deus manda o dilúvio, né, se existisse esse demônio, Deus se revoltou contra os animais, contra os homens. Deus acha graça ali só em Noé e sua família. E ali Deus salva Noé e a família. Deus destruiu tudo. Por que Deus não destruiu também ali esse anjo que estava lá no Éden, como o povo fala, esse demônio, esse anjo caído, esse Lúcifer? Por que Deus não destruiu ele? Porque isso é mito, meus queridos. Isso é mito, isso não existe. Se você for na Bíblia e for estudar, não tira versículo isolado, não, estuda o texto, contexto, para você entender. Porque se for estudar só Isaías 14:12, você vai entender que caiu. Mas se você for estudar o texto todo, você vai ver que não caiu nada. Está falando de um rei, está zombando daquele rei que sentia ser Deus. Lá em Ezequiel 28 também é a mesma coisa, está zombando de um rei. Né? Mas eles impõem isso no coração das pessoas, e essa mentira vem sendo contada, ensinada, e as pessoas acreditam. E aí a pessoa às vezes apronta alguma coisa ali, põe culpa no demônio, não foi o diabo que entrou em mim e eu fiz aquilo. Não, meus queridos, você deu ouvido à carne, você deu força à carne, o seu espírito estava fraco, e ali a sua carne ganhou do espírito e fez aquilo. Quando você caiu em si, você vai falar, não, foi o demônio, mas não foi. Não existe esse ser. Demônio, eu volto a repetir, demônios são pessoas adversárias, pessoas que não andam com Deus, não andam nos caminhos do Senhor. Essas pessoas, eles fazem algo errado. Porque a pessoa que anda e vive o espírito e menos a carne, ele erra. É sim, mas a chance de errar é menos, porque o Espírito de Deus, ele é guiado pelo Espírito, não deixa ele cair em coisas erradas. Mas eu quero estudar Mateus 4, né? Para nós entender se ali Jesus foi tentado pelo diabo mesmo, né? Se foi o diabo mesmo que Jesus foi tentado. Porque eu não entendo que ali tinha um ser espiritual do mal.
Eu entendo que ali Jesus foi tentado pela carne. Vamos aos fatos para a gente entender. Vamos estudar. Mateus 4, vamos estudar a partir do versículo 1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois do batismo, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. 3. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas por que o demônio, ali o tentador, se encosta em Jesus depois que ele jejua 40 dias e 40 noites? Né? Por que ele esperou tanto tempo para aproximar de Jesus, 40 dias e 40 noites? Ali ele aproxima e põe dúvidas. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Ali a carne falando com o Espírito. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e mata a sua fome. Entende? Ali a carne falando para o Espírito. Porque depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava fraco, estava debilitado. Fica aí, eu acredito, né, que se qualquer pessoa ficar ali, vou colocar aqui, não precisa 40, vamos colocar 20 dias, se ficar sem comer, sem beber água de jejum, quando ele vê qualquer coisa, ele quer comer. Entende? Por causa que é o desejo da carne, a vontade da carne. E ali a carne põe contra o Espírito. Não, se você não é o Filho de Deus, come, transforme e come. Mas por que, meus queridos? Foi criada a imagem, né, de um ser conduzindo Jesus em Israel, levando lá no monte, né, aí pelo um artista aí, né, tem vários que fez a imagem de Jesus sendo tentado pelo diabo. As pessoas às vezes não gostam de estudar, não buscam, né? Ali acredita que aquilo realmente aconteceu, mas não tem nenhuma testemunha ocular que viu Jesus sendo puxado pelo braço pelo diabo para levar nesses lugares. Montou ali, né? Eles montaram uma imagem junto à imagem de Jesus para dizer que era o diabo, botou uma roupa preta e ali o povo vê aquilo e acredita. Mas Jesus respondeu, versículo 4, mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, nem só de comida viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, que alimenta o espírito. Porque a carne é terra, ela saiu do pó ela retorna. Versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. É polêmico demais esse texto, mas Deus me colocou no meu coração o desejo de estudar ele hoje, né? O diabo leva Jesus lá no pináculo do templo, da cidade santa. Aí colocou na parte mais alta do templo. A carne. Quando você quer fazer algo da carne, quando a sua carne está dominando o seu espírito, que ela está dominando você, ela leva você a fazer muitas coisas que depois que você cai em espírito, você se arrepende, né? E disse, versículo 6, e disse-lhes: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará a ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeças em alguma pedra. Então aqui, dúvida de novo. Dúvida, às vezes você quer conseguir alguma coisa, dentro de você, você sabe que você é capaz. Uma entrevista de emprego, ali às vezes você vai confiante, mas só que dentro de você tem uma batalha, algo está te dizendo, você não vai conseguir. Aí começa a te mostrar aquelas partes negativas, né? É porque a carne é forte, mas se você estiver firme na palavra de Deus, tiver seu espírito, estiver buscando, né, vivendo mesmo, você vence, vai lá e consegue. Aqui era isso, se você é o filho de Deus, você consegue. Mas ali não era um ser falando, era a carne se
opondo contra o Espírito, como diz o apóstolo Paulo. E Jesus era de carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre eles, né? Está lá em João, capítulo número 1. Jesus, versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque a carne não pode tentar Deus. A carne não tem o direito, porque ela foi feita por Deus, da terra, do pó da terra. Ela não tem o direito de tentar Deus. E ali, como estava o espírito, a carne fraca, né? A carne debilitada e o espírito ali, então ela começou a se opor contra o espírito, para mostrar a Jesus que o espírito não dominava, que ela dominava. Versículo 8. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles dos homens. Então a carne leva Jesus a um monte alto, muito alto, e mostra todo o reino, a glória, fazenda, prédio, mansão, tudo aquilo que o corpo, a mente carnal, os olhos gostam, porque a carne busca as coisas da terra. E mostrou, e disse-lhe, versículo 9, eu te darei tudo isso, se prostrar de mim, adorareis, né? Prostrar de me adorareis. Então, quando Jesus vê aquilo, Jesus pensou, né? Jesus de carne, tudo isso aqui pode ser meu, mas se eu largar o espírito e viver o lado carnal, o lado material, o lado das coisas, mas eles me colocaram como se fosse um ser espiritual do mal para dar força que existe o diabo, porque isso foi escrito por homens. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás cultos. Versículo 11. Então o diabo deixou e vieram aos anjos e passaram a servi-los. Então, mas aqui, meus queridos, está bem claro que era uma luta ali do espírito contra a carne, do próprio Jesus. Ele sendo testado, porque mais na frente, o trabalho dele, de Jesus, era um trabalho que não era um trabalho fácil, porque chegar em Israel, debaixo das leis, né, e for fazer um trabalho mostrando a eles que estava errado, então ele tinha que ser resistente. E ali o diabo aproxima dele depois de 40 dias e 40 noites, debilitado com fome. Mas não era um diabo, ali era uma luta da carne contra o espírito, né? Porque Paulo diz, o espírito milita contra a carne. Um dia um irmão comentou também num vídeo meu, dizendo que isso foi no Face, dizendo que como é que a carne luta contra o espírito. Então, meu irmão, qual mundo você vive? Você tem que prestar mais atenção nas coisas, porque com você mesmo, você tem dúvida dentro de você mesmo, é oposto. Se você for fazer uma coisa que às vezes você acha que está complicado, se você não tem dúvidas, né, dentro de você mesmo. E ali às vezes tem hora que o não acaba sendo mais forte que o sim, porque você é espiritual e você também é carnal. O espírito é de cima e a sua carne é da terra. Ela saiu do pó ela retorna, e seu espírito volta para Deus que deu. Então, meus queridos, muitos falam assim, mas o diabo tentou Jó. O diabo tentou Jó. Por que ali, né, num dia que o Espírito de Deus vai apresentar a Deus, né, foi também Satanás, e Deus só viu Satanás, e Deus pergunta a ele, por onde vem, Satanás? E ele diz, não, eu venho de rodear a terra. E Deus fala, você tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus? Porque só tinha Jó que era temente a Deus na terra? Pois se fosse assim, nós estávamos perdidos, todos perdidos. Mas ali é uma história contada, uma história motivacional, onde que a moral daquela história de Jó é a fé que prevalece.
ali quando você vê que vai continuando o texto, que Deus permite tocar ali nas coisas de Jó, acontece, os caldeus vêm ali, aí fica só um servo para vir contar o que aconteceu, entende? Aí você não pode levar literalmente aquela história de Jó. É uma história narrada, motivacional, contada por alguém. Muitos dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Elifaz, não tem o autor certo, né, daquela história de Jó. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa, né? Agradeço aí a Deus por, né, a oportunidade de fazer esse vídeo, né? Levantei vocês. Peço a vocês que estudam, buscam conhecimento, você que não tem o conhecimento ainda, porque todos que conhecem a graça têm o conhecimento, né? Sabem que a gente está transmitindo, porque Deus mostrou a todos. Mas às vezes tem muitas pessoas que estão aprisionadas aí no sistema, não têm o conhecimento. Mas eu convido você a estudar, a conhecer, a buscar conhecimento. É muito bom. Você conhecendo, você não precisa estar debaixo da guarda de um pastor, trabalhando para enriquecer pastor, né? Trabalhando, tirando, muitas vezes deixando de cuidar uma necessidade, uma obrigação para ajudar por causa do conhecimento que você acaba confiando naqueles ensinamentos deles ali de um sistema religioso, onde beneficia só os líderes, os donos da igreja, dizendo que a igreja é de Deus, mas não existe igreja. Esse negócio de igreja veio lá né, depois da destruição do templo, lá dos rabinos, que eles fizeram as sinagogas. Tanto é que quando Jesus ia pregar na sinagoga, Jesus tinha problema com eles. Quando Paulo ia pregar na sinagoga, Paulo tinha problema com eles. Então, é o que eu te falo. Esses templos religiosos de hoje, isso não é igreja. Isso é igrejas, lugar onde você trabalha para manter ego de pessoas, né? Ajudar a enriquecer um grupo de homens. Entende? E não igreja. A igreja, o templo do Espírito Santo é você, sou eu, somos nós. Quer reunir com a igreja? Sim, reúne na casa de um irmão, na praça, quer fazer um estudo bíblico, convida as pessoas, ou mesmo quer arrumar um salão, um ponto, alguma coisa, algum lugar ali físico, mas que não seja igreja. E o que é ensinado lá, que tem que ser alimento sólido, né? Alimento de qualidade, e não impor peso, fardo, carga nos outros, cobrando dízimo, oferta, essas coisadas que já faz parte do passado, né? Do velho pacto. Já vivemos a nova aliança, né? O novo pacto de sangue. Hoje nós estamos vivendo o reino com Cristo ressuscitado. Então é isso, meus queridos, peço desculpa aí por minha voz, né? Às vezes muita falha aí, mas peço que você entenda. E uma outra coisa também, meus queridos, que eu quero falar aqui nesse vídeo, eu não tenho como também eu fazer vídeos todos os dias, né, 2, 3 vezes por dia, como os irmãos aí fazem, também devido à minha saúde, pouco tempo, e devido também ao meu trabalho, que tem que fazer, né, preparar, tem que estudar para colocar um vídeo no canal. Mas eu espero que vocês entendam, né, e que o nosso Deus continue mostrando a vocês a verdade, esclarecendo os fatos através da Bíblia, né? Não vai no que as pessoas falam, estuda a Bíblia que você vai entender. Teve dúvida? Estuda, busca o conhecimento, né? Você que não tem o conhecimento ainda da graça, que você vai entender. A mensagem de hoje é essa, né? Que nosso Deus te ilumine sempre, cada dia, mais e mais a sua vida. Fique na graça do Pai. Até o próximo vídeo.